Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, escrevam aí o cabeçalho no caderno, a data de hoje, dia 25 de junho de 2020, e hoje é quinta-feira. Coloquem aí o clima, como está, e nós vamos trabalhar hoje na disciplina de ciências sobre a gustação e as substâncias. Vamos utilizar o livro de ciências, páginas 54 até 57. Então, aí no livro de ciências, vamos pegar lá na página 54 para dar início às nossas atividades de hoje. Na página 54 tem um texto que nós vamos ler juntos, que fala sobre o que eu sinto ao comer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a gustação, que é um dos nossos 5 sentidos. Então, vamos para a leitura? Você já tomou suco de limão sem açúcar? Quando esse suco encosta na língua, a maioria das pessoas faz cara feia. Cara de ter colocado algo azedo na boca. Isso acontece porque nossa língua está cheia de papilas gustativas. São aqueles pontinhos que podemos ver quando observamos a língua no espelho. Quando você come, o alimento se dissolve na saliva, encosta nas papilas gustativas e, a partir disso, os gostos básicos dos alimentos podem ser identificados. Alguns desses gostos são doce, amargo, salgado e azedo. Ao colocarmos açúcar no suco de limão, estimulamos a percepção do gosto doce. O ideal é que você use uma quantidade de açúcar só para diminuir a sensação da acidez do suco do limão, que provoca em nós aquela careta. A gustação se refere à sensação do gosto provocado ao colocar algo na língua. Mas sentir o sabor de um alimento é muito mais do que isso. Há outros fatores que contribuem para a percepção do sabor. Você já reparou que os alimentos parecem não ter muito sabor quando não percebemos bem os cheiros, por exemplo, quando estamos resfriados e o nariz fica tapado? A consistência e a temperatura do alimento são outras propriedades que percebemos e elas também influenciam na sensação de sabor. Os cozinheiros ficam atentos a tudo isso. De certa maneira, podemos dizer que cozinhar é uma arte que envolve impressionar os sentidos com o alimento. Bem interessante, né? Então, ele fala da estrutura da nossa língua, os gostos que a gente pode sentir, né? Através das papilas gustativas. Então, isso é muito importante. Na página 55, tem duas atividades relacionadas a esse texto que a gente acabou de ler. Então, número 1, com base na leitura do texto, complete os esquemas que começaram a ser feitos. Então, tem aí, gustação. Está relacionado ao que percebemos ao encostar algo na? Gostos básicos. Por exemplo, quais são os gostos básicos? E o olfato influencia na percepção dos? Então, quem não lembra aí dessas palavrinhas para completar, volta lá no texto, tá bom? 2. Contribua para a elaboração da enciclopédia digital das crianças, escrevendo textos que respondam às questões. Então, o que são papilas gustativas? Quem não lembra também pode voltar lá no texto. E qual é a importância delas? Então, vocês vão escrever aqui um textinho bem curtinho, explicando o que são as papilas gustativas e qual a importância delas, tá? E aqui vão escrever sobre porque muitas pessoas tapam o nariz para comer ou beber algo de que não gostam. Qual que é a relação entre o nariz e a gente sentir o gosto? Por que as pessoas fazem isso? Então, também falou um pouquinho lá no texto, quem tiver dúvida, volta lá, certo? E na 56 tem outro texto que vai falar sobre as substâncias, também é bem interessante. Então, vamos ler juntos. Vamos investigar a composição de diferentes produtos. Você sabe o que os diferentes produtos que você usa no dia a dia contêm? Observando os rótulos, podemos ter ideia das substâncias que constituem determinado produto. Veja alguns exemplos. Ácido cítrico está presente no suco de limão e contribui para o seu sabor azedo. Cafeína
substância presente no café, que tem gosto amargo e propriedades estimulantes. Aspartame, substância que se associa ao gosto doce, muito usada na produção de adoçantes. Gás carbônico, gás que existe no ar e que é adicionado aos refrigerantes e às diferentes bebidas gaseificadas. Ácido ascórbico é a conhecida vitamina C, presente em alimentos como laranja, tomate, acerola, limão, entre outros. Também é encontrado à venda nas farmácias. Ácido clorídrico, substância encontrada em alguns produtos de limpeza, por exemplo. Esteja atento às embalagens dos produtos que você usa no dia a dia e procure identificar as substâncias que eles contêm. Talvez você descubra alguma substância que pode ser encontrada em diferentes produtos. Então, tudo que a gente consome, que a gente utiliza, tem uma substância diferenciada. Então, aí foi citado alguns exemplos de substâncias, que a gente utiliza, que a gente consome no dia a dia. Na página 57, vai ter uma cruzadinha sobre as substâncias químicas. Então, aí abaixo, apresenta termos citados no texto da página anterior. Complete a cruzadinha e depois indique onde podemos encontrar cada substância. Então, vocês vão completar. Eu já tem alguns aí. Número 1, gás, tá faltando a parte de baixo. 2, ácido, tá faltando a parte de baixo. 3, vocês vão ver qual que vai se encaixar aí. 4, outro ácido. 5, aspartame. 6, ácido ascórbico. Então, depois que vocês completarem as palavrinhas que estão faltando aqui na cruzadinha, vão fazer com bastante atenção, vocês vão colocar aqui, ó, por exemplo, o número 1. Quando vocês completar o número 1, vocês vão colocar aqui aonde que a número 1 é encontrado. Por exemplo, 5, aspartame. Aqui no 5, vocês vão colocar onde que o aspartame é encontrado. No suco de laranja, em produtos químicos, produtos de limpeza, no café, aonde que ele pode ser encontrado e vai escrever aqui na número 5. Certo, pessoal? E por fim, uma tarefinha online aí, que é o uso do M e do N, para a gente dar uma reforçada aí na escrita das palavras, né? A gente fez as atividades com o som nasal, né? E agora vocês vão colocar aí quais as palavrinhas que tem nessa atividade, nessa brincadeira, que são com M e quais são com N. Certo, pessoal? Façam as atividades com bastante atenção, tá? Com bastante capricho e depois a professora volta com a correção.